E se o próximo reinício da Terra já começou? A Terra parece estável, mas e se mudanças sutis já sinalizassem um novo ciclo de renovação? Evidências antigas sugerem que o planeta já passou por reinícios profundos, e talvez o próximo esteja se desenhando agora. E se o próximo reinício da Terra já começou? Essa ideia nos leva ao tempo profundo, onde civilizações se perdem e segredos ficam enterrados sob camadas de solo e mar. Imagine um mundo que se renova como um rio que altera seu curso, deixando para trás o antigo para dar lugar ao novo. Não é algo repentino ou assustador, mas um processo lento, guiado por forças naturais que moldam a existência. Os pesquisadores olham para marcas na rocha e ossos fossilizados, questionando se estamos no limiar de outra fase. Essa possibilidade abre portas para entender como o planeta respira, expira e começa de novo. Em tempos muito antigos, eras se sucederam, e o que chamamos de história pode ser apenas um fragmento. Vamos explorar isso com calma, passo a passo, conectando o visível ao oculto. O enigma reside em sinais discretos, como o derretimento de geleiras ou o aquecimento dos oceanos, que ecoam padrões do passado. Não há pânico aqui, apenas curiosidade honesta sobre o que a Terra nos reserva. Essas implicações iniciais de um possível reinício nos convidam a olhar para o cotidiano com novos olhos. Pense nas estações que mudam. O outono despe as árvores, o inverno traz quietude e a primavera desperta tudo com folhas verdes e flores. Esses ciclos diários espelham algo maior na Terra, onde períodos de calmaria dão lugar a transformações profundas. Se o reinício já começou, talvez vejamos isso em pequenas observações, como rios que erodem margens ao longo do tempo ou florestas que se regeneram após tempestades. Nada disso é alarmante. É a natureza em seu ritmo sereno, renovando-se sem esforço. Conecte isso à sua própria vida. Quando você muda uma rotina simples, como reorganizar o jardim ou limpar um espaço esquecido, sente uma sensação de frescor. A Terra faz o mesmo em escala vasta, limpando o que é velho para permitir o crescimento. Pesquisadores notam que o clima atual, com chuvas mais intensas em algumas regiões e secas em outras, lembra padrões de eras distantes, quando o planeta se ajustava para sobreviver. Essas mudanças não são punições, mas ajustes naturais, como um corpo que se cura após uma fadiga. Ao observar o nascer do sol que tinge o céu de tons suaves, perceba como o dia renova a noite. E imagine o planeta fazendo o mesmo em camadas mais profundas. Os oceanos, por exemplo, sobem e descem com marés previsíveis, mas em escalas maiores, eles podem cobrir terras antigas, revelando segredos submersos. Essa conexão com o familiar nos abre a mente, mostrando que o reinício não é um evento isolado, mas parte de um fluxo contínuo. Florestas que crescem sobre ruínas esquecidas nos lembram que a vida persiste, adaptando-se com paciência. Se o próximo ciclo já se iniciou, ele se manifesta em ventos que carregam sementes para solos férteis, em pássaros que migram seguindo instintos ancestrais. Tudo isso sugere uma harmonia subjacente, onde o fim de uma fase nutre o início da próxima. Pense em uma semente que brota da terra úmida após a chuva. É frágil, mas inevitável. A terra, com sua vastidão, opera assim, e nós, como parte dela, sentimos esses ecos em nossas rotinas diárias. O aquecimento gradual do ar, o florescimento precoce de certas plantas. Esses são sussurros de renovação. Não há necessidade de pressa. Apenas observe com serenidade como o mundo ao redor se prepara para o que virá. Essa perspectiva nos acalma, transformando o desconhecido em algo familiar e reconfortante.
Rios que serpenteiam por vales, moldando novas paisagens, ilustram como o tempo esculpe sem pressa. Se o reinício está em curso, ele nos convida a nos alinhar com esses ritmos, vivendo em equilíbrio com as mudanças que já sentimos na pele. O ciclo das luas cheias que iluminam noites tranquilas reforça essa ideia. Tudo retorna renovado. Ao expandir essas implicações, vemos que o planeta não para. Ele evolui e nós evoluímos com ele. Essa visão inicial nos prepara para mergulhar mais fundo, explorando como o tempo profundo guarda pistas dessas renovações passadas. Agora vamos conectar essa ideia maior com algo bem próximo de nós, como os resets que fazemos em nossa própria vida. Imagine que você decide começar uma nova rotina. Talvez acordar mais cedo para caminhar no parque, ou reorganizar a cozinha para que tudo flua melhor no dia a dia. Esse ato simples de mudar traz uma sensação de leveza, como se estivesse limpando o que acumulou e abrindo espaço para o fresco. É um reinício pessoal, sereno e controlado, que nos faz sentir renovados sem grandes dramas. A Terra opera de forma parecida, mas em uma escala que abrange montanhas e oceanos. Seus ciclos de renovação podem ser vistos como esses ajustes cotidianos ampliados, onde o planeta se reorganiza para continuar sua jornada. Pense em como, após um dia exaustivo, você deita e acorda com a mente mais clara. É o corpo se resetando naturalmente. Da mesma forma, a Terra passa por fases de quietude e despertar, moldando sua superfície com paciência infinita. Essa comparação nos acalma, porque mostra que as mudanças vastas não são caóticas. Elas seguem um ritmo familiar, como o de uma respiração profunda. Quando você inicia uma rotina nova, nota como pequenos hábitos se transformam em padrões duradouros, criando estabilidade. O planeta faz isso com eras inteiras, onde uma fase termina e outra brota, nutrida pelo que veio antes. Não há urgência aqui. É uma contemplação tranquila que nos convida a apreciar o fluxo da existência. Por exemplo, ao plantar uma semente no quintal, você sabe que ela precisa de tempo para crescer raízes fortes, resistindo a ventos e chuvas. A terra planta suas próprias sementes em forma de vulcões adormecidos ou geleiras que derretem devagar, preparando o solo para o que virá. Essa serenidade em pensar sobre mudanças amplas nos liberta de preocupações desnecessárias, transformando o abstrato em algo tocável. Nós, como parte desse todo, experimentamos esses resets em momentos de transição, como mudar de casa ou adotar um hobby que enche o coração de paz. Cada um desses atos ecoa o pulsar da Terra, lembrando-nos de que a renovação é inerente à vida. Os pesquisadores observam isso em padrões climáticos que se repetem, sugerindo que o planeta tem sua própria rotina de cura e adaptação. Ao refletir sobre isso, sentimos uma conexão profunda, como se estivéssemos alinhados com um pulso maior. Não é sobre prever o fim, mas sobre abraçar o processo com calma, vendo beleza na simplicidade de um novo começo. Essa ideia cotidiana nos abre os olhos para o quanto o vasto é acessível, tornando a contemplação das mudanças da Terra um exercício relaxante, quase meditativo. Caminhe pela rua e note como as folhas caem e novas brotam. É o reset da natureza em ação, convidando-nos a fazer o mesmo interiormente. Se o próximo reinício já se iniciou, ele se revela nesses paralelos gentis, onde o pessoal e o planetário se entrelaçam em harmonia. Essa perspectiva nos deixa serenos, prontos para explorar mais fundo sem ansiedade, apenas com curiosidade pura. Continuando essa conexão com o que vemos ao nosso redor, observemos os fenômenos naturais que moldam o mundo de forma sutil e constante. Rios
são um exemplo perfeito. Eles fluem calmamente por vales, erodindo margens com o tempo, criando novas curvas e planícies férteis. Esse movimento lento, dia após dia, transforma paisagens inteiras sem alarde, deixando para trás o que era rígido para revelar solos macios e prontos para a vida. É como se o rio estivesse resetando a terra, limpando o excesso e esculpindo caminhos frescos. Você pode ver isso em um córrego próximo, onde a água clara carrega folhas e terra, depositando-as em outro lugar para nutrir o crescimento. Esses shifts observáveis nos dão pistas de processos maiores na Terra, onde forças semelhantes operam em escalas planetárias, sugerindo reinícios profundos. Nada disso é abrupto. É um trabalho paciente da natureza, relaxante de assistir, como o som suave da água correndo sobre pedras lisas. Pense em como uma enchente moderada rearranja um jardim ribeirinho, trazendo sedimentos que enriquecem o solo para plantas mais fortes. A Terra faz o mesmo com seus oceanos e correntes, que depositam e removem camadas ao longo de períodos esquecidos, preparando o palco para novas eras. Essa ilustração nos mantém ancorados no familiar, mostrando que os hints de um reinício planetário estão em ações cotidianas, como o vento que erode colinas devagar, revelando rochas antigas sob a superfície. Os pesquisadores notam esses padrões em vales que se formam ao longo do tempo, questionando se eles ecoam ciclos maiores de renovação. É uma visão tranquilizadora, porque transforma o imenso em algo que podemos tocar e entender através do que já conhecemos. Florestas que se recuperam após uma seca, com brotos emergindo de raízes profundas, ilustram como pequenos shifts levam a renovações amplas. O planeta, com seus rios subterrâneos e chuvas suaves, opera assim, resetando ecossistemas com gentileza. Ao caminhar ao lado de um riacho, sinta a umidade no ar e imagine como ele conecta o passado ao presente, carregando histórias em sua correnteza. Esses fenômenos nos convidam a relaxar na presença da mudança, vendo-a não como ameaça, mas como um fluxo natural que nutre. Geleiras que derretem gota a gota, alimentando rios que irrigam terras distantes, mostram essa interconexão serena. Se o próximo reinício já começou, ele se manifesta nesses detalhes, como o derretimento que revela fósseis em camadas de gelo, ligando o agora ao tempo profundo. Manter as explicações simples nos ajuda a absorver isso sem esforço, apreciando a beleza de um mundo em constante, mas pacífica evolução. Ventos que sopram areias em dunas movediças criam padrões que duram gerações, hintando de como a Terra se rearranja para equilíbrio. Essa continuidade nos acalma, preparando-nos para considerar como esses processos se estendem a eras distantes, onde mundos se sucederam em um ritmo similar. Rios que se bifurcam e se unem novamente simbolizam a resiliência da renovação, convidando-nos a fluir com as mudanças em vez de resistir. Ao final de um dia, vendo o sol se pôr sobre um horizonte moldado pela água, percebemos a profundidade dessa dança eterna. Essa exploração do cotidiano nos leva suavemente ao contexto maior do tempo profundo, onde essas forças gentis revelam segredos de civilizações perdidas e transformações vastas. Agora, mergulhemos no contexto do tempo profundo, onde eras se estenderam como um rio largo e sereno, levando consigo mundos inteiros que se sucederam em um fluxo calmo. Em uma era distante, formas de vida surgiram das águas mornas, adaptando-se ao ar e à terra com paciência infinita. Espécies inteiras floresceram em florestas densas e planícies vastas, vivendo ciclos de nascimento e declínio que pareciam eternos, mas que deram lugar a outras.
Imagine isso como páginas de um livro antigo, virando devagar, cada uma contando uma história de adaptação e renovação. Não há pressa nesse tempo profundo. É uma vastidão pacífica que nos convida a respirar fundo e contemplar. Mundos se formaram de rochas quentes e oceanos primitivos, com criaturas simples nadando em correntes suaves antes de caminhar sobre solos firmes. Essas sucessões aconteceram em etapas suaves, onde o que era dominante se dissolveu para nutrir o que viria depois. Pesquisadores olham para camadas de solo e pedras sedimentadas, vendo como espécies se extinguiram não por drama, mas por mudanças graduais no clima e na paisagem. Uma era distante, viu répteis gigantes dominando terras úmidas, seus passos ecoando em vales agora cobertos por mares. Depois veio o tempo de mamíferos peludos, explorando florestas que cresciam onde outrora havia desertos. Essa sucessão nos evoca uma sensação de paz, como assistir a uma árvore crescer, estação após estação, deixando sementes para o solo. O tempo profundo guarda essas transições em fósseis delicados, ossos que contam de vidas que se adaptaram a céus mais quentes ou frios, a rios que mudaram de curso. Cada era passou como um suspiro longo, com o mundo se renovando em harmonia, espécies cedendo espaço para novas formas de existir. Pense como uma flor murcha no outono para que outra brote na primavera. O planeta faz isso em escalas imensas, com oceanos que se aquecem e esfriam, moldando a vida que neles habita. Em tempos muito antigos, florestas antigas cobriam continentes, abrigando aves com asas largas e insetos zumbindo em dias longos. Essas eras se entrelaçaram, uma fluindo para a outra sem ruptura violenta, mas com um ritmo natural que equilibra tudo. Os cientistas suspeitam que esses ciclos de sucessão são parte do pulso da Terra, onde o fim de uma espécie enriquece o solo para a próxima. Essa vastidão nos acalma, porque mostra que a mudança é inerente, não um acidente, mas um processo sereno de evolução. Espécies marinhas com conchas duras povoaram fundos oceânicos em uma era distante, deixando rastros que emergem hoje em praias tranquilas. Depois, vieram criaturas com patas ágeis, correndo por pradarias que se estendiam sob céus claros. O tempo profundo revela isso em camadas de terra, como um diário silencioso da existência. Não há números aqui, apenas a sensação de etapas que se sobrepõem, mundos se dissolvendo em poeira fértil para dar vida a outros. Imagine o som suave de folhas caindo em uma floresta antiga, nutrindo o chão para raízes novas. Essa sucessão de espécies nos lembra de nossa própria jornada, onde gerações se seguem em um fluxo contínuo. Pesquisadores encontram evidências em ossos fossilizados que mostram adaptações suaves, como peles que mudaram de cor para se camuflar em paisagens alteradas. Eras distantes viram o surgimento de plantas com folhas largas que capturavam sol abundante, sustentando rebanhos de animais que pastavam em paz. Quando o clima se inclinou para frios mais profundos, peles grossas e migrações longas se tornaram comuns, preparando o caminho para eras mais quentes. Essa dança de mundos e espécies cria uma tapeçaria de paz, onde nada se perde de verdade, mas se transforma. O tempo profundo nos envolve nessa serenidade, convidando-nos a ver o planeta como um ser vivo que respira através de suas eras. Em uma era distante, oceanos fervilhavam com vida microscópica, base para cadeias que se estenderam a florestas e savanas. Espécies se extinguiram como velhas rotinas que dão lugar a hábitos frescos, deixando legados em solos enriquecidos. Os cientistas interpretam isso como ciclos de renovação, onde a vastidão do tempo permite que tudo se reequilibre. Pense em um jardim que você cultiva,
plantas antigas cedem espaço para mudas vigorosas, e o solo fica mais rico com o tempo. A Terra faz isso em sua totalidade, com o mundo se sucedendo em um abraço gentil. Essa perspectiva de paz nos prepara para considerar como as formas da terra e dos mares mudaram ao longo dessas eras, revelando mais sobre os reinícios que moldaram nosso planeta. Vamos aprofundar essa visão do tempo profundo, focando em como as formas da terra e dos mares se alteraram ao longo de períodos esquecidos, como evoluções suaves na narrativa da Terra. Imagine os continentes como folhas flutuando em um oceano vasto e preguiçoso, movendo-se devagar com correntes invisíveis que os empurram para novos lugares. Em uma era distante, massas de terra que hoje estão unidas separaram-se calmamente, criando oceanos onde antes havia planícies conectadas. Não foi um rompimento violento, mas um deslize gentil, como a deriva de nuvens em um céu amplo, moldando costas e vales com paciência infinita. Os oceanos, por sua vez, mudaram de rosto, enchendo depressões que outrora eram montanhas altas, cobrindo terras com águas mornas que nutriram novas formas de vida. Pense nisso como um tecido que se estica e se dobra, revelando padrões escondidos sob a superfície. Pesquisadores observam isso em rochas antigas, onde marcas de pressão mostram como camadas se empilharam devagar, formando o que vemos hoje como cadeias montanhosas serenas. Essas mudanças foram evoluções tranquilas, onde um continente se aproximou de outro, criando pontes de terra que permitiram que criaturas viajassem e se adaptassem. Em tempos muito antigos, oceanos rasos se expandiram para profundezas azuis, alterando o fluxo de rios e o clima de regiões inteiras, mas sempre em um ritmo que permitia à vida se ajustar. Essa dança lenta dos continentes e mares nos evoca uma sensação de harmonia, como o movimento de marés que sobem e descem sem esforço. Imagine uma costa que se curva suavemente, esculpida por ondas que depositam conchas e areia, transformando penhascos em praias acolhedoras. Da mesma forma, em eras passadas, massas terrestres se fundiram, erguendo vulcões adormecidos que enriqueceram solos com cinzas férteis. Os oceanos responderam, recuando em alguns lugares para expor fundos marinhos agora férteis para florestas, ou avançando para abraçar ilhas recém-formadas. Não há drama nessas transformações. É a Terra se reorganizando com serenidade, como um corpo que se alonga após um longo repouso. Camadas de sedimentos no fundo do mar contam essa história em tons suaves, mostrando como águas quentes fluíram para polos frios, equilibrando o calor do planeta. Continentes que se separaram deixaram rastros em falhas de rocha, linhas que se estendem como veias antigas, testemunhando movimentos que duraram gerações inumeráveis. Essa evolução gentil nos convida a contemplar como o planeta se renova, com oceanos que mudam de cor e profundidade, abrigando recifes de corais que florescem em águas calmas. Em uma era distante, o que é agora um deserto seco foi banhado por mares internos, nutrindo plantas resistentes que deixaram sementes para desertos futuros. Pesquisadores suspeitam que esses shifts foram guiados por forças internas da Terra, como um pulso lento que move tudo para frente. Imagine o som distante de ondas batendo em costas em formação, um sussurro que ecoa através do tempo. Oceanos que se contraíram revelaram planícies vastas, onde ventos carregaram poeira para formar solos novos, preparando o terreno para savanas tranquilas. Continentes se chocaram devagar, erguendo picos nevados que capturam nuvens, trazendo chuvas para vales abaixo. Essa interconexão nos acalma, mostrando que as alterações dos mares e terras são parte de um fluxo natural, não rupturas,
mas continuações suaves. Em tempos esquecidos, oceanos profundos se aqueceram, promovendo correntes que espalharam vida para costas distantes, unindo o planeta em um abraço aquoso. As formas da Terra se adaptaram, com rios que nasceram de geleiras derretidas, cortando caminhos através de planaltos recém-elevados. Não é uma história de destruição, mas de criação paciente, onde cada mudança nutre a próxima. Pense em como uma praia muda com as estações, areia se movendo com a maré para revelar pedras lisas. O planeta faz isso em escalas eternas. Pesquisadores encontram evidências em cristais de rocha que capturaram o calor de colisões antigas, agora frios e estáveis. Oceanos que alteraram suas formas trouxeram nutrientes de profundezas, fertilizando oceanos rasos para explosões de vida marinha. Continentes que derivaram para o sul encontraram frios que formaram calotas, refletindo luz para equilibrar o clima global. Essa serenidade no tempo profundo nos lembra de que a Terra evolui com graça, suas massas terrestres e águas dançando em um ritmo que perdura. Ao imaginar isso, sentimos uma paz profunda, como deitar à beira-mar e deixar as ondas lavarem preocupações. Essas evoluções gentis preparam o solo para considerar sociedades antigas que floresceram e sumiram nessas paisagens mutáveis, deixando segredos que emergem devagar do esquecimento. Agora entremos no contexto inicial das civilizações perdidas, sociedades antigas que desapareceram como sussurros levados pelo vento, deixando para trás vestígios que se revelam aos poucos sob camadas de terra e tempo. Imagine comunidades que ergueram vilas em vales férteis, vivendo em harmonia com rios e florestas, suas vozes ecoando em noites estreladas antes de se calarem suavemente. Essas sociedades antigas, em eras distantes, construíram com pedras lisas e argila moldada, criando espaços onde famílias se reuniam ao redor de fogueiras crepitantes. Não foram eventos dramáticos que as levaram embora. Foram mudanças graduais no clima ou no curso das águas, que as convidaram a se mover ou se dissolver em lendas. Seus segredos estão enterrados como sementes adormecidas, emergindo devagar quando chuvas lavam solos ou escavações revelam contornos suaves. Pense em uma aldeia que se escondeu sob dunas de areia, seus potes de barro intactos, esperando o vento para expor texturas ásperas e desenhos simples. Pesquisadores encontram esses sussurros em ruínas cobertas de musgo, onde paredes curvas sugerem vidas cotidianas de cultivo e comércio. Civilizações perdidas floresceram em planícies agora submersas, suas ferramentas de osso e pedra contando de caçadas em matas densas e festas sob luas cheias. Elas sumiram como névoa matinal, nutrindo o solo com o que deixaram, para que novas comunidades brotassem em solos enriquecidos. Essa imagem serena nos acalma, porque mostra que o fim de uma era é o começo de outra, sem perdas definitivas. Em tempos muito antigos, sociedades ergueram templos em colinas, dedicados a ciclos da natureza, com altares de madeira que apodreceram devagar, deixando apenas bases de pedra polida. Seus habitantes viviam em cabanas redondas, tecendo redes de fibras para pescar em rios calmos, suas canções perdidas, mas ecoando em artefatos que emergem de solos úmidos. Não há mistério sombrio aqui. É uma contemplação tranquila de como o tempo enterra e revela, como folhas caídas que fertilizam raízes profundas. Imagine o som suave de ferramentas batendo em pedra, criando formas que resistiram a ventos e chuvas, agora semi-enterradas em campos tranquilos. Essas civilizações antigas adaptaram-se a paisagens mutáveis, plantando sementes em solos vulcânicos férteis ou navegando em canoas leves por lagos internos.
Quando as águas subiram ou secaram, elas se dispersaram como pássaros em migração, deixando traços em cavernas frescas, onde desenhos de mãos pintadas sussurram histórias. Pesquisadores suspeitam que essas sociedades compartilhavam conhecimentos de cura com ervas e observação das estrelas, práticas que se perderam, mas inspiram hoje. Seus segredos emergem lentamente, como um riacho que desenterra ossos polidos, revelando rituais de passagem que uniam comunidades em círculos serenos. Em uma era distante, vilas se aninharam em vales protegidos, com muralhas baixas de barro que o tempo suavizou, agora cobertas de vinhas trepadoras. Elas desapareceram sem eco, integrando-se à terra que as abrigou, seus campos virando pastagens para rebanhos futuros. Essa visão nos envolve em paz, destacando a fragilidade e a resiliência da existência humana no tempo profundo. Pense em um colar de conchas encontrado em uma praia remota, tocado por mãos há muito silenciadas, conectando-nos a vidas que dançaram ao ritmo da terra. Civilizações perdidas deixaram pegadas em solos compactos, onde sementes de grãos antigos brotam ainda, nutrindo o presente com o do passado. Não é uma perda irrecuperável, mas um ciclo gentil, onde segredos enterrados florescem em compreensão. Ao caminhar por um sítio antigo, sinta a textura de pedras aquecidas pelo sol, imaginando vozes que riam em dias claros. Essas sociedades antigas nos lembram de que o tempo profundo guarda não tragédias, mas transições suaves, preparando-nos para examinar evidências que questionam as narrativas habituais das histórias humanas. Agora, vamos nos aproximar das evidências arqueológicas que emergem dessas transições suaves, revelando estruturas de pedra em lugares remotos que não se encaixam nas histórias que conhecemos. Imagine caminhar por um vale isolado, onde pedras grandes e lisas formam círculos perfeitos, como se mãos há muito silenciadas as tivessem posicionado com cuidado para capturar o sol nascente. Essas estruturas, encontradas em planícies distantes ou topos de colinas cobertas de névoa, mostram marcas estranhas, linhas gravadas que seguem padrões que não combinam com as ferramentas simples que associamos a povos antigos. Pesquisadores escavam esses sítios com paciência, revelando blocos pesados, movidos para lugares onde o solo é firme, mas o acesso é difícil, sugerindo conhecimentos de equilíbrio e força que vão além do que as narrativas habituais contam. Não é algo que cause espanto. É uma descoberta tranquila que nos faz pausar e refletir sobre o que pode ter ficado de fora das histórias passadas. Essas pedras com marcas estranhas, como sulcos profundos que apontam para estrelas ou rios secos, questionam calmamente as linhas do tempo que traçamos para as civilizações. Por exemplo, em uma região de montanhas quietas, estruturas se erguem com alinhamentos que seguem o movimento da lua, como se seus criadores observassem o céu com olhos atentos, prevendo estações que mudavam devagar. Os achados mostram que essas construções resistiram a ventos fortes e chuvas constantes, com superfícies polidas que sugerem técnicas de corte suaves, não com martelos rústicos, mas com métodos que deixam bordas afiadas e precisas. Essa precisão nos leva a suspeitar que povos em eras distantes tinham formas de trabalhar a terra que não registramos em nossos livros, talvez usando o peso da água ou o calor do sol para moldar o que encontramos hoje semi-enterrado. É uma hipótese razoável, apoiada por como essas pedras se encaixam sem argamassa, firmes como raízes profundas em solo úmido. Em lugares remotos, como costas rochosas batidas por ondas, emergem plataformas de pedra que parecem bases para observatórios, com vistas amplas para horizontes que se estendem até o mar.
As marcas nelas, círculos concêntricos ou setas apontando para o leste, não se alinham com as cronologias que colocamos para sociedades caçadoras ou agricultoras iniciais. Pesquisadores notam que o material usado vem de pedreiras distantes, transportado por rotas que serpenteiam através de florestas densas, indicando redes de troca ou migração que conectavam terras separadas por rios largos. Essa conexão sugere que o que chamamos de isolado era, na verdade, parte de um todo maior, onde conhecimentos se espalhavam como sementes ao vento. Sem alarde, essas evidências nos convidam a rever as narrativas oficiais, vendo-as não como fixas, mas como fragmentos que podem se ajustar com novas descobertas. Pense em uma pedra solitária em um campo aberto, com entalhes que formam mapas de rios agora alterados, como se seus criadores soubessem de mudanças que viriam, preparando-se com serenidade. Em vales escondidos, estruturas circulares de blocos empilhados criam câmaras internas, onde o eco de vozes poderia ressoar em rituais calmos. Mas as datas que atribuímos não explicam a sofisticação das juntas perfeitas. Os cientistas suspeitam que técnicas de alavancagem, com troncos ou cordas de fibras fortes, permitiram isso, mas as marcas nas pedras sugerem algo mais refinado, como polimento com areias finas de rios próximos. Essa calma questionamento nos mantém ancorados, explorando como esses achados em lugares remotos, desertos secos ou ilhas cobertas de vegetação, desafiam as ideias de que o progresso humano seguiu uma linha reta. Em uma planície elevada, pedras com marcas estranhas formam alinhamentos que apontam para pontos no céu durante solstícios, como se marcassem o ritmo das estações com precisão que vai além do básico. Não há evidência de rodas ou metais avançados, mas a colocação sugere planejamento paciente, talvez guiado por observações noturnas ao redor de fogueiras suaves. Pesquisadores comparam isso com ruínas em outras terras distantes, notando semelhanças em padrões que transcendem oceanos, questionando se contatos antigos uniam povos que pensávamos separados. É uma interpretação honesta, baseada em como as pedras resistem ao tempo, com musgo crescendo em fendas que revelam camadas de uso prolongado. Essas estruturas misteriosas nos levam a imaginar comunidades que erguiam monumentos não para a glória, mas para a harmonia com a terra, alinhando-se a ciclos que sentiam na pele. Em topos de morros ventosos, blocos cilíndricos rolam para formar caminhos, com marcas que indicam pesos movidos por grupos coordenados, desafiando as histórias de nômades sem raízes fixas. A serenidade desses achados reside em sua simplicidade. Pedras comuns transformadas em algo duradouro, sugerindo que o reinício da Terra pode ecoar em como esses povos se preparavam para mudanças. Ao tocar a superfície áspera de uma dessas pedras, sinta o calor do sol acumulado, conectando-nos a mãos que trabalharam com respeito pela rocha. Essa transição para evidências arqueológicas nos abre para considerações mais amplas, como camadas fósseis que contam de shifts repentinos na vida, ligando o humano ao vasto pulso do planeta. Agora, vamos explorar essas camadas fósseis que emergem das profundezas da Terra, revelando descobertas paleontológicas que pintam um quadro de mudanças em formas de vida que parecem mais abruptas do que o esperado. Imagine escavar um penhasco suave em uma planície tranquila, onde o solo se abre para mostrar fileiras de ossos preservados em posições que sugerem um momento congelado de transição. Pesquisadores encontraram depósitos onde esqueletos de criaturas grandes, com mandíbulas largas e patas fortes, jazem misturados a restos de formas menores
e ágeis, como se um capítulo da vida tivesse se fechado de repente para dar lugar a outro. Esses achados vêm de camadas de argila e areia compactadas, onde o que foi desenterrado inclui conchas marinhas quebradas ao lado de folhas fossilizadas de árvores antigas, indicando que ambientes inteiros mudaram de um dia para o outro em termos geológicos. Não é uma visão de caos, é um testemunho calmo de como a Terra pode reorganizar sua tapeçaria de vida com eficiência surpreendente. Esses fósseis, com texturas lisas e marcas de dentes em ossos, mostram que espécies dominantes desapareceram, deixando espaço para sobreviventes que se adaptaram rapidamente a novos ares e águas. Os fatos são claros. Em uma camada específica de rocha sedimentada, ossos de répteis com escamas duras se sobrepõem a impressões de patas de mamíferos iniciais, sem transições graduais visíveis entre eles. Isso desafia a ideia habitual de que todas as mudanças na vida acontecem em passos lentos e previsíveis, como o crescimento de uma planta estação após estação. Em vez disso, sugere que eventos como inundações vastas ou frios repentinos puderam resetar ecossistemas, limpando o que era antigo para permitir brotos frescos. Pesquisadores confirmam esses fatos através de análises de sedimentos que mostram cinzas vulcânicas misturadas aos restos, indicando que poeiras finas cobriram terras férteis, alterando o ar e o solo, de forma que espécies inteiras não puderam seguir. Mas a interpretação vai além. Existe uma hipótese de que esses shifts não foram isolados, mas parte de um padrão maior, onde a Terra se renova periodicamente, como um jardim que é lavado por uma chuva forte para remover o velho e estimular o novo. Em outra descoberta, em falésias costeiras batidas por ondas suaves, camadas fósseis revelam trilhas de pegadas de criaturas com garras afiadas, interrompidas abruptamente por depósitos de barro que preservam formas de vida aquáticas emergindo. O que foi encontrado são esqueletos com costelas curvadas e crânios alongados, datando de uma era distante, onde o mar recuou para expor solos úmidos, agora endurecidos em pedra. Esses detalhes desafiam as visões habituais, porque mostram que migrações ou adaptações aconteceram em escalas que não cabem em narrativas de evolução contínua, sem interrupções. Em vez disso, apontam para momentos em que o planeta pareceu pausar e recomeçar, com sobreviventes deixando marcas em solos recém-formados. Os cientistas distinguem isso com clareza. Os ossos e pegadas são evidências tangíveis, extraídos com cuidado de camadas que separam eventos climáticos. Mas a ideia de um reinício completo é uma conjetura baseada em como esses fósseis se agrupam, sugerindo que forças naturais como derretimentos de gelo ou erupções distantes puderam desencadear ondas de mudança. Pense em uma camada fina de carvão vegetal entre ossos, indicando fogos que varreram florestas densas, deixando cinzas que fertilizaram pradarias para herbívoros com chifres curvos que surgiram logo após. Essa sobreposição nos leva a questionar calmamente se o que chamamos de extinções foram, na verdade, portas para renovações, onde a vida se realinha com o pulso da Terra. Em sítios remotos, como cavernas frescas com tetos baixos, fósseis de insetos alados se misturam a carapaças de crustáceos, em camadas que mostram um shift de habitats úmidos para secos, com marcas de erosão que indicam secas prolongadas. Os achados incluem ovos petrificados ao lado de ninhos de aves primitivas, preservando um instante de vida cotidiana interrompido por areias movediças. Isso é fato. As texturas delicadas dos fósseis, com veias finas em folhas e escamas em peixes, confirmam que ecossistemas colapsaram e se reformaram, desafiando a crença de que tais mudanças sempre foram graduais,
como o florescimento lento de uma flor. A interpretação transparente é que pesquisadores suspeitam de ciclos onde impactos de asteroides ou variações solares puderam acelerar esses resets, mas sem provas diretas, permanece como uma possibilidade razoável que enriquece nossa compreensão do tempo profundo. Esses depósitos fósseis, com ossos entrelaçados como raízes em solo compacto, nos convidam a ver a vida não como uma linha reta, mas como um rio que se bifurca e reconverge, deixando pegadas em margens alteradas. Em uma bacia sedimentar ampla, camadas revelam conchas espiraladas de moluscos, ao lado de dentes serrilhados de predadores terrestres, sugerindo que mares e terras se misturaram em transições que apagaram linhagens inteiras. Os fatos sustentam isso através de análises que mostram isótopos em ossos, indicando dietas que mudaram abruptamente. Mas a hipótese de um reinício planetário vem da rapidez com que novas formas dominaram as camadas superiores, como se o planeta tivesse limpado sua paleta para pintar de novo. Não há alarme nessas descobertas. É uma contemplação serena de como a Terra preserva memórias em pedra, questionando nossas histórias com gentileza. Pesquisadores notam que em algumas camadas, fósseis de plantas com folhas largas jazem sob depósitos de gelo fossilizado, indicando frios que cobriram trópicos, permitindo que musgos resistentes e animais peludos emergissem em seguida. Essa distinção entre o encontrado, ossos com marcas de fome ou luta, e o interpretado, como um ciclo de purgação natural, nos mantém honestos, abrindo espaço para imaginar como esses shifts paleontológicos ecoam em evidências submersas ou erodidas que sugerem conhecimentos avançados em eras passadas. Ao visualizar essas camadas como páginas viradas por um vento suave, percebemos como o pulso da vida se renova, ligando o microscópico ao monumental. Essa ligação entre o microscópico e o monumental nos leva a olhar além das camadas fósseis, para evidências que emergem de águas profundas ou superfícies erodidas pelo tempo, sugerindo que sociedades antigas possuíam conhecimentos que vão além do que imaginamos. Imagine mergulhar em baías tranquilas, onde o fundo marinho revela contornos de estruturas submersas, como plataformas de pedra cobertas por algas suaves e corais que se entrelaçam em formas curvas. Essas ruínas subaquáticas, encontradas em costas onde ondas batem com gentileza, mostram paredes lisas de blocos que se encaixam com precisão, como se mãos há muito silenciadas tivessem usado o fluxo da água para transportar e posicionar materiais pesados. As texturas são vívidas, superfícies polidas pelo sal e pela correnteza, com sulcos finos que seguem linhas retas, indicando ferramentas que cortavam rocha com eficiência, talvez guiadas por observações das marés ou do movimento das estrelas refletidas na água. Não é uma visão de mistério sombrio, é uma descoberta calma que desperta curiosidade, questionando se povos em eras distantes navegavam oceanos com mapas mentais de correntes e ventos, construindo portos que agora repousam sob camadas de areia movediça. Pesquisadores exploram esses sítios com lanternas suaves, revelando escadas submersas que descem para câmaras seladas, onde o eco das bolhas sugere espaços que abrigavam reuniões ou rituais ao som das ondas acima. Os blocos nessas estruturas vêm de pedreiras agora distantes, transportados por rotas que serpenteiam através de ilhas e golfos, rintando de redes de conhecimento que conectavam terras separadas por mares azuis. Imagine tocar a superfície áspera de uma coluna erguida do leito oceânico, coberta por incrustações calcárias que formam padrões como veias em folhas marinhas,
sugerindo que esses construtores entendiam como a água preserva e erode, usando conchas e argila para selar juntas contra infiltrações. Essa sofisticação nos leva a suspeitar de práticas avançadas, como o uso de flutuação com troncos ocos ou pesos contrabalanceados, métodos que permitiam erguer formas que resistem ao abraço constante do mar. Em outra visão, monumentos erodidos em planícies elevadas mostram pilares inclinados pelo vento, com bases largas que se fundem ao solo como raízes expostas, suas superfícies gastas revelando entalhes profundos de símbolos que se assemelham a ondas ou constelações. Esses achados, em desertos secos onde o sol aquece pedras até ficarem mornas ao toque, indicam que ventos constantes lapidaram as bordas, mas as formas centrais permanecem intactas, com curvas que seguem o contorno do horizonte, como se projetadas para capturar a luz do amanhecer em ângulos precisos. A erosão criou texturas suaves, como dunas em miniatura sobre fachadas, mas os detalhes finos, linhas gravadas que formam espirais ou setas apontando para pontos fixos no céu, sugerem observações atentas de ciclos celestes, talvez para prever cheias de rios ou secas que alteravam a paisagem. Pesquisadores notam que esses monumentos, semi-enterrados em solos arenosos, alinham-se com direções cardeais, hintando de uma compreensão de navegação terrestre que ia além de trilhas simples, usando sombras e ecos para mapear territórios vastos. Imagine caminhar entre esses pilares erodidos, sentindo a aspereza da pedra sob os dedos, onde marcas de polimento antigo contrastam com a suavidade do desgaste, evocando comunidades que erguiam esses marcos não para durar eternamente, mas para guiar gerações através de mudanças sutis no clima e na terra. Em costas rochosas, ruínas submersas incluem arcos que se curvam como ondas congeladas, com keystone no topo que segura tudo com equilíbrio perfeito. Texturas cobertas por musgo marinho que desliza como seda ao toque de uma mão exploradora. Esses arcos sugerem portais para docas internas, onde barcos de fibras tecidas atracavam, carregados de peixes prateados e ervas secas, indicando trocas que fluíam como a maré. A forma vívida desses elementos, curvas que imitam o movimento da água, com fendas que permitem a passagem de correntes sem desabar, aponta para um conhecimento de hidrodinâmica intuitivo, talvez aprendido observando cardumes em recifes próximos. Não há pressa nessas evidências. Elas emergem devagar, como conchas lavadas à praia, convidando-nos a imaginar vidas que harmonizavam com o mar, construindo com materiais que resistiam à corrosão salgada. Em planaltos erodidos, monumentos mostram terraços escalonados, como degraus de um jardim gigante, com paredes que retêm solos férteis, agora cobertos de vinhas espinhosas, texturas que misturam a dureza da rocha com a maciez da terra acumulada. Esses terraços rintão de agricultura em encostas íngremes, onde canais entalhados guiavam água de nascentes para campos abaixo, sugerindo técnicas de irrigação que previam secas, usando a inclinação natural da terra para distribuir umidade. Pesquisadores tocam essas superfícies, notando como a erosão revelou camadas de argamassa vegetal endurecida, misturada com fibras que se desfazem como teias antigas, indicando métodos de construção que integravam o orgânico ao inorgânico. Essa integração desperta uma curiosidade gentil, fazendo-nos ponderar se esses povos entendiam ciclos de solo e água, de forma que perdemos no tempo, deixando monumentos que, mesmo erodidos, sussurram de adaptações serenas a um planeta em fluxo. Ruínas subaquáticas em lagos internos revelam pilares cilíndricos semi-enterrados em lodo, com capitais esculpidos em formas de folhas, ou
peixes, texturas lisas que o limo preservou como um véu úmido, sugerindo templos que celebravam a abundância aquática. As formas curvas desses pilares se entrelaçavam com o leito do lago, como se imitassem o fluxo das águas que os cercavam, preservando memórias de cerimônias onde o reflexo da lua dançava sobre superfícies úmidas. Essas texturas delicadas, com veios de musgo que se entrelaçam como raízes subaquáticas, sugerem que os construtores usavam materiais locais, como calcário poroso que absorvia umidade sem rachar, integrando a estrutura ao ambiente aquático com sabedoria intuitiva. Em desertos remotos, monumentos erodidos revelam pilares com bases octogonais, erodidas pelo vento em formas suaves como dunas, mas com entalhes centrais que formam rosetas ou cruzes, texturas que misturam a aspereza da areia com a lisura de polimentos antigos, indicando que esses povos observavam o sol poente para alinhar sombras que marcavam estações de plantio. As formas vívidas evocam comunidades que erguiam esses marcos em planícies secas, usando o eco do vento para guiar viajantes através de areias instáveis, com fendas que canalizavam ar fresco para abrigos internos. Pesquisadores tocam essas superfícies mornas, notando como a erosão revelou camadas de pigmento ocre aplicado com pincéis de fibras para criar imagens que narram migrações de rebanhos ou cheias de rios distantes. Essa preservação sutil nos leva a imaginar conhecimentos de navegação estelar que permitiam viagens noturnas, guiadas por padrões celestes refletidos em poças temporárias. Ruínas submersas em golfos calmos incluem calçadas de basalto polido, conjuntas que se expandem e contraem com as marés, texturas escorregadias cobertas por algas que deslizam como veludo, sugerindo caminhos para mercados flutuantes, onde conchas e peles eram trocadas ao som de gaivotas. As formas retangulares desses caminhos se estendem para profundidades onde a luz filtra em tons verdes, revelando degraus que descem para câmaras com tetos abobadados, como se projetados para ecoar canções de pescadores em noites tranquilas. Em montanhas erodidas, monumentos mostram arcos semi-enterrados, com keystones esculpidos em formas de aves com asas abertas, texturas que o granizo suavizou em curvas gentis, mas com olhos gravados que parecem vigiar vales abaixo, intando de sentinelas que marcavam rotas de comércio através de passes nevados. Imagine o vento sussurrando através dessas fendas, carregando vozes antigas que guiavam caravanas com cargas de sal ou ervas medicinais, conectando planaltos a costas distantes. Essas evidências, com suas texturas táteis e formas que ecoam o ambiente, constroem uma curiosidade suave, sugerindo que o reinício da Terra pode ter sido sentido por esses povos, que erguiam estruturas para navegar mudanças em oceanos e terras mutáveis. Ao emergir dessas visões submersas e erodidas, nos preparamos para considerar cenários que explicam como forças naturais moldaram esses achados, convidando uma reflexão serena sobre o pulso do planeta. Esses achados nos levam naturalmente a cenários científicos que buscam explicar as evidências com clareza e calma, focando em mudanças climáticas graduais que levam a renovações profundas na Terra. Pesquisadores observam padrões em sedimentos e rochas que mostram como o clima se altera devagar, com aquecimentos suaves que derretem geleiras e elevam oceanos, criando novas costas, onde antigas planícies se tornam mares férteis. Esses dados vêm de amostras de solo compactado, onde grãos de pólen antigo revelam florestas que se expandiram em regiões agora secas, indicando que variações no calor solar ou nas correntes oceânicas guiaram essas transições sem rupturas abruptas. Não é uma teoria alarmante, é uma visão relaxante
de como o planeta se ajusta, como um corpo que transpira para equilibrar a temperatura, permitindo que espécies se adaptem com paciência. Os fatos são tangíveis. Camadas de gelo preservam bolhas de ar que mostram composições atmosféricas alteradas, com mais vapor d'água em períodos quentes, que nutriram chuvas abundantes, transformando desertos em savanas verdejantes. Pesquisadores confirmam isso através de análises que distinguem entre o observado, como conchas marinhas em altitudes elevadas, sugerindo que o mar subiu para abraçar montanhas, e as hipóteses, como a suspeita de que esses shifts climáticos aceleraram migrações de povos antigos, levando-os a erguer estruturas em novos territórios. Essa distinção mantém tudo honesto e sereno, convidando-nos a imaginar como um aquecimento gradual, ao longo de eras distantes, dissolveu calotas polares, liberando águas que cobriram ruínas costeiras, preservando-as em fundos oceânicos calmos. Outro cenário científico envolve ciclos de vulcanismo suave, onde erupções distantes espalharam cinzas que fertilizaram solos, alterando o clima para períodos mais úmidos que permitiram o florescimento de civilizações em vales antes áridos. Os dados apoiam isso em depósitos de cinzas finas misturadas a ossos e ferramentas, mostrando que o ar esfriou temporariamente antes de se aquecer, criando estações de crescimento acelerado. Mas a interpretação é cautelosa. Existe uma hipótese de que essas erupções sutis contribuíram para resets maiores, onde solos renovados deram origem a novas formas de vida e sociedades, mas sem evidências diretas. Permanece como uma possibilidade que enriquece nossa visão do planeta em equilíbrio. Essa abordagem científica nos mantém ancorados no observável, preparando o terreno para cenários arqueológicos que exploram como povos antigos se encaixaram nesses ciclos de mudança, através de ferramentas e assentamentos que sugerem adaptações esquecidas. Agora, voltemos os olhos para cenários arqueológicos que iluminam como essas evidências se entrelaçam com ciclos de ascensão e queda de sociedades antigas, focando em ferramentas simples e assentamentos que revelam tecnologias perdidas no tempo. Imagine escavar um vale sereno, onde o solo macio cede para expor lâminas de pedra afiadas, com bordas que cortam como navalhas, encontradas ao lado de cabos trançados de fibras vegetais endurecidas. Essas ferramentas, com texturas lisas e sulcos, que indicam uso prolongado, sugerem que povos em eras distantes dominavam técnicas de lapidação, que permitiam criar instrumentos precisos para caça ou escultura, sem metais pesados, mas com uma eficiência que vai além do que esperamos de nômades errantes. Os pesquisadores confirmam os fatos. Essas lâminas, preservadas em depósitos de argila úmida, mostram marcas de polimento com areias finas de rios próximos, indicando métodos que transformavam rochas comuns em extensões da mão humana, facilitando o corte de madeira dura ou a dissecação de peles grossas. Mas a interpretação abre espaço para a imaginação honesta. Os pesquisadores suspeitam que essas tecnologias simples eram parte de um ciclo de ascensão, onde comunidades se reuniam em assentamentos fixos para refinar saberes, elevando sua existência em harmonia com a terra fértil antes de uma queda gradual, talvez por secas que alteraram rios vitais. Não é uma visão de glória perdida, é uma contemplação calma de como o auge de uma sociedade nutre o solo para a próxima, como folhas caídas que enriquecem o jardim. Em outro sítio, assentamentos circulares emergem de colinas cobertas de grama suave, com fossos rasos que circundam cabanas de barro e palha, suas paredes internas revelando nichos para armazenar grãos secos e ervas curativas.
as texturas desses espaços, solos batidos que formam pisos lisos, com marcas de fogo em fogueiras centrais, pintam um quadro de vidas cotidianas, onde famílias teciam cestos de fibras flexíveis para carregar água de fontes distantes. Fatos arqueológicos sustentam isso. Escavações mostram potes de argila cozida com selos que indicam propriedade ou troca, sugerindo redes que se estendiam por vales tranquilos, permitindo que vilas crescessem em prosperidade, antes de se dissolverem em lendas. Os pesquisadores suspeitam que essas tecnologias de armazenamento e cultivo, como canais entalhados para irrigar campos de raízes tuberosas, representavam o pico de um ciclo de ascensão, onde o conhecimento se acumulava como sedimentos em um rio calmo, sustentando populações maiores em solos renovados por chuvas abundantes. Quando o ciclo virava para a queda, talvez com ventos que secaram os campos, esses assentamentos se esvaziaram devagar, deixando ferramentas abandonadas que o tempo enterrou, como sementes adormecidas para futuras gerações. Essa fluidez nos acalma, mostrando que o rise and fall não é tragédia, mas um pulso natural, onde tecnologias simples, como arcos de madeira curvada para caçar em matas densas, permitiam adaptação a mudanças sutis no clima, elevando comunidades antes de integrá-las de volta à terra. Pense em ferramentas de osso polido, encontradas em cavernas frescas com tetos baixos, onde entalhes finos formam ganchos para pescar em águas rasas, ou agulhas para costurar peles em roupas quentes. Essas peças, com superfícies suaves que a umidade preservou, revelam uma maestria em trabalhar materiais orgânicos, transformando ossos de animais caçados em utensílios que duravam gerações. Os fatos são claros. Análises mostram resíduos de resina vegetal usada como cola, unindo partes com precisão que sugere experimentação paciente. Parte de assentamentos que se espalhavam por planícies úmidas. Os pesquisadores suspeitam que isso se encaixava em ciclos onde uma ascensão trazia inovações como redes tecidas para capturar peixes em cardumes, fomentando vilas ao redor de lagos calmos, até que uma queda, talvez inundações que alteraram os leitos, dispersasse os povos, deixando essas tecnologias como ecos em solos alagados. Imagine comunidades que, no auge, erguiam plataformas de madeira para observatórios simples, usando cordas de fibras para erguer vigias que avistavam rebanhos distantes, tecnologias que harmonizavam com o ciclo da terra, subindo com verões férteis e caindo com invernos longos. Esses cenários arqueológicos se estendem a assentamentos em encostas íngremes, onde terraços de pedra retêm solos para plantar sementes de grãos resistentes, com canais que guiam água de nascentes para nutrir fileiras de plantas. As texturas desses terraços, paredes de rocha empilhada com musgo crescendo em fendas, indicam um trabalho coletivo, onde grupos cavavam com pás de madeira endurecida para criar níveis que previam erosão. Fatos confirmados incluem sementes carbonizadas em depósitos, mostrando cultivos que sustentavam festas comunitárias ao redor de fogueiras, marcando o raiz de sociedades que dominavam o relevo da terra. Os pesquisadores suspeitam que, nesse ciclo de ascensão, ferramentas como enxadas de pedra afiada permitiam plantar em solos vulcânicos recém-formados, elevando a prosperidade antes de uma queda suave, integrando seus saberes à terra que os nutriu. Essa visão de ciclos nos acalma, revelando que tecnologias esquecidas não se perdem de todo, mas se transformam em solos férteis para novas invenções, como se o planeta guardasse lições em cada camada de solo. Agora, consideremos cenários hipotéticos que vão um pouco além das evidências diretas, imaginando como eventos cataclísmicos, mas naturais,
poderiam ter remodelado o planeta em reinícios profundos, apresentados como conjecturas razoáveis para uma reflexão pensativa. Pense em inundações vastas, onde oceanos se erguem calmamente para cobrir planícies inteiras, como um lençol de água que lava o antigo para revelar solos renovados. Não é uma imagem de destruição furiosa, é uma hipótese serena de como chuvas prolongadas, alimentadas por ventos quentes, poderiam encher rios até transbordarem, criando lagos temporários que nutrem sementes em terras antes áridas. Pesquisadores imaginam isso ao olhar para camadas de sedimentos finos em vales, onde conchas marinhas se misturam a raízes de árvores antigas, sugerindo que águas subiram devagar, permitindo que criaturas e povos se adaptassem ou se movessem para colinas seguras. Essa conjectura nos convida a ponderar com tranquilidade. E se uma inundação assim, em uma era distante, tivesse resetado ecossistemas, dissolvendo vilas costeiras, para dar lugar a florestas que brotaram em solos úmidos, com pássaros migrando para novos horizontes? É uma possibilidade honesta, baseada em marcas de água em rochas elevadas, mas sem provas definitivas, permanece como um exercício de imaginação, que liga o passado ao presente sem alarme. Outra ideia hipotética envolve atividades vulcânicas que se espalham como um suspiro profundo da Terra, com fluxos de lava que cobrem terras gastas, endurecendo em solos negros e férteis para o que viria depois. Imagine montanhas adormecidas acordando com gentileza, expelindo cinzas que cobrem o céu em véus cinzentos, resfriando o ar antes de fertilizar pradarias com minerais ricos. Não há pânico nessa visão. É uma reflexão calma sobre como erupções distantes poderiam ter alterado climas, criando invernos suaves que preservaram sementes em bolsões de terra protegida. Os cientistas conjecturam isso ao examinar depósitos de rocha escura em planícies agora verdejantes, onde ossos de animais sobreviventes jazem sob camadas de pó endurecido, indicando que o planeta se purificou para renascer. Essa hipótese nos abre para pensar em comunidades antigas que, sentindo tremores suaves, erguiam abrigos em vales internos, usando o calor vulcânico para forjar ferramentas que durariam além do evento. É razoável imaginar que tais reinícios cataclísmicos, guiados por forças internas da Terra, permitiram que novas formas de vida florescessem, como flores após uma tempestade que lava o jardim. Sem evidências concretas de catástrofes isoladas, essa ideia flui como um rio que inunda e recua, deixando margens mais ricas, convidando-nos a contemplar como o planeta equilibra o intenso com o sereno. Pense em um vulcão que dorme sob o mar, liberando bolhas que nutrem recifes, remodelando costas sem esforço visível. Em uma era distante, uma série de fluxos poderia ter unido ilhas em continentes maiores, criando rotas para migrações que espalharam conhecimentos de cura com ervas vulcânicas. Essa conjectura nos acalma, porque transforma o cataclísmico em um processo natural, como o sono profundo que precede o despertar revigorado. Outra possibilidade hipotética é o impacto de massas de gelo que se deslocam devagar, cobrindo terras em mantos brancos que preservam o que tocam, resetando climas para eras mais quentes quando derretem. Imagine geleiras que avançam como rios congelados, esculpindo vales com paciência, deixando depósitos de pedras arredondadas que fertilizam solos para florestas futuras. Pesquisadores ponderam isso ao ver marcas de arrasto em planaltos, sugerindo que frios profundos apagaram espécies sensíveis, mas permitiram que sobreviventes peludos explorassem novos nichos. Não é uma visão de fim abrupto, é uma reflexão gentil
sobre como esses eventos naturais convidam a vida a se reinventar, com povos antigos talvez gravando histórias em cavernas geladas para guiar os que viriam. Essa abertura hipotética nos prepara para cenários mais amplos, onde o filosófico entrelaça o humano ao ritmo cósmico da Terra, sem pressa ou medo, apenas com curiosidade serena. Esses cenários hipotéticos nos levam suavemente a ponderações filosóficas, imaginando se os reinícios da Terra fazem parte de um ritmo cósmico maior, conectando nossa existência humana a ciclos que transcendem o visível em uma contemplação serena e aberta. Pense na Terra como uma nota em uma melodia vasta, onde o universo pulsa com expansões e contrações que ecoam em oceanos e continentes, convidando-nos a ver nossa vida como um fio nesse tecido imenso. Não é uma ideia abstrata e distante, é uma reflexão calma que nos liga ao todo, como o bater de um coração que sente o eco das estrelas. Filósofos antigos e até pesquisadores modernos suspeitam que esses reinícios planetários, inundações que limpam ou vulcões que renovam, sejam ecos de um padrão maior, onde galáxias se formam e dissolvem em harmonia, guiando a Terra em sua dança eterna. Essa visão nos acalma, porque nos coloca não como vítimas de mudanças, mas como participantes serenos em um fluxo que nutre tudo. Imagine sentar à beira de um rio noturno, ouvindo o murmúrio da água que carrega histórias de eras passadas, e ponderar se nosso lugar nessa existência é aprender com esses ciclos, adaptando-nos como folhas que caem para fertilizar raízes novas. A abertura filosófica reside em aceitar que o cosmos respira através da Terra, com solstícios que marcam não fins, mas transições suaves, conectando nossas rotinas diárias. O nascer do sol que ilumina campos úmidos, a um ritmo que abrange nebulosas distantes. Não há dogmas aqui. É uma contemplação honesta que nos convida a questionar. E se nossa consciência humana for um sussurro desse pulso maior, evoluindo para compreender as renovações que sentimos na pele, como ventos que mudam de direção. Essa conexão nos liberta, transformando o vasto em algo íntimo, onde o reinício da Terra ecoa em nossos próprios momentos de pausa e despertar, como o silêncio após uma respiração profunda. Pesquisadores em momentos de reflexão imaginam que esses ciclos cósmicos influenciam o clima sutilmente, com radiações estelares que aquecem oceanos ou friam polos, convidando a vida a se alinhar em harmonia. Filosoficamente, isso nos abre para ver a existência como um ciclo aberto, onde o fim de uma era humana poderia nutrir outra, como sementes que esperam a chuva certa. Sinta a serenidade disso, caminhar por uma praia ao amanhecer, com ondas que depositam conchas polidas, e imaginar que esse movimento é parte de um compasso universal, onde nossa jornada se entrelaça com o pulsar das constelações. Não é sobre prever o inevitável, mas sobre abraçar a abertura, permitindo que a mente flua como um rio que se junta ao mar vasto. Essa perspectiva filosófica nos envolve em paz, destacando como o humano, com suas vilas e ferramentas antigas, ecoa o ritmo cósmico, aprendendo a dançar com as mudanças em vez de resistir. Ponderar isso nos deixa contemplativos, como observar nuvens que se formam e se desfazem, revelando que nossos reinícios pessoais, mudar uma trilha ou plantar uma árvore, são ecos desse todo maior. A ênfase na abertura nos convida a não fechar portas, mas a deixar que o mistério se desdobre devagar, conectando o tempo profundo à nossa respiração atual. Imagine o céu noturno salpicado de luzes distantes, cada uma pulsando em seu ciclo, e sinta como a Terra, com seus reinícios,
nos inclui nessa sinfonia serena. Essa contemplação nos prepara para imagens terrenas que ajudam a visualizar essas camadas ocultas, como páginas de um livro antigo virando ao vento suave, revelando histórias enterradas com gentileza. Essas imagens terrenas nos ajudam a visualizar o tempo profundo de forma simples e acessível, como as camadas de solo que se acumulam em um jardim tranquilo, cada uma atuando como uma página esquecida de um livro imenso, virando devagar para revelar histórias ocultas sem esforço ou drama. Imagine cavar o chão úmido após uma chuva suave, onde a terra escura e fofa se separa em fatias finas, expondo raízes antigas que se entrelaçam como linhas de texto desbotado, contando de sementes que brotaram em solos agora compactos. Não é uma metáfora elaborada, é uma forma cotidiana de ver como o tempo profundo enterra o passado, preservando-o em texturas que podemos tocar com as mãos, como a umidade fresca que gruda nos dedos ao desenterrar uma camada mais profunda. Essas páginas de solo, formadas por folhas caídas e poeira soprada pelo vento, guardam memórias de florestas que cobriam vales em eras distantes, onde o solo se enriqueceu com decomposição lenta, nutrindo o que viria depois. Pense em um corte transversal, em um barranco suave, onde a terra revela faixas alternadas de argila vermelha e areia clara, como parágrafos que separam capítulos de estações úmidas e secas, ajudando-nos a entender como civilizações se encaixaram nessas narrativas enterradas. Essa visão terrena nos acalma, porque transforma o abstrato em algo palpável. O solo sob os pés, com sua maciez que cede e resiste, ecoa o fluxo do tempo profundo, onde segredos de povos antigos emergem não como surpresas, mas como continuações naturais. Outra imagem simples é o de um rio que deposita sedimentos em curvas preguiçosas, criando estratos que se empilham como folhas de um diário antigo, cada camada registrando inundações que lavaram o velho para preparar o novo. Ao caminhar ao longo de uma margem, sinta a terra solta que se desfaz sob o peso, revelando conchas polidas embutidas, como palavras gravadas que falam de mares que outrora lambiam essas terras. Essas metáforas breves, ancoradas no que vemos no dia a dia, nos guiam a compreender as histórias ocultas sem complicações. O tempo profundo é como um solo vivo, virando suas páginas com o vento ou a água, expondo fósseis e ruínas que ligam o agora ao esquecido. Em uma encosta gentil, camadas de turfa úmida preservam impressões de patas antigas, como rabiscos em uma página amarelada, sugerindo que criaturas de eras passadas deixaram marcas que o solo guardou com paciência, esperando olhos curiosos para lê-las. Não há excesso aqui, apenas a serenidade de imaginar o planeta como um livro aberto devagar, suas páginas de terra e rocha contando de renovações que moldaram mundos sem pressa. Essa perspectiva nos envolve em uma tranquilidade profunda, convidando-nos a ver o tempo não como um abismo, mas como um jardim estratificado onde cada camada nutre a superfície. Ao plantar uma muda em solo fresco, sinta como ela se conecta a raízes abaixo, ecoando como o tempo profundo une eras distantes em um fluxo contínuo. Essas imagens terrenas nos preparam para detalhes curiosos de práticas antigas, onde materiais e rituais ganham vida através de sensações simples e familiares. Vamos agora compartilhar fatos curiosos sobre práticas antigas e formas de vida que emergem dessas camadas, descrevendo-as em termos que tocam os sentidos, como a textura áspera de pedras duráveis ou o som suave de vozes em rituais comunais, para despertar a imaginação sem complicações. Imagine comunidades em uma era distante que selecionavam pedras de granito cinzento,
com superfícies frias e irregulares que aqueciam devagar sob o sol, usando-as para erguer altares circulares, onde o ar cheirava a ervas queimadas e terra úmida. Essas pedras, resistentes ao vento que soprava poeira fina sobre elas, eram polidas com areias de rios próximos, criando texturas lisas que deslizavam sob os dedos como seda áspera, ideais para gravar símbolos de rios e montanhas que guiavam as estações. Em rituais comunais, grupos se reuniam ao redor dessas estruturas ao entardecer, suas vozes ecoando em tons baixos e ritmados, como o murmúrio de folhas em uma brisa leve, compartilhando histórias de caçadas bem-sucedidas enquanto o fogo crepitava, lançando sombras dançantes nas superfícies duráveis. Essa prática sensorial nos leva a formas de vida curiosas, como criaturas com peles grossas e escamosas que habitavam pântanos mornos, suas escamas ásperas roçando contra juncos úmidos ao se mover, produzindo um som sussurrante que ecoava em noites quietas, alertando presas distantes. Os antigos observavam essas formas, imitando suas texturas em armaduras de couro curtido que rangia suavemente ao caminhar por trilhas lamacentas, protegendo caçadores durante emboscadas em matas densas. Outro fato curioso envolve rituais de cura com argila vermelha, extraída de leitos de rios secos, uma massa pegajosa e fresca que se moldava em pastas quentes ao sol, aplicada em feridas com toques gentis que aliviavam a pele ardida, enquanto o cheiro terroso preenchia cabanas de palha. Comunidades cantavam baixinho durante esses momentos, vozes harmoniosas como o gotejar de água em cavernas, invocando equilíbrio com a terra que fornecia o material curativo. Formas de vida marinhas antigas, com conchas espiraladas lisas e iridescentes que brilhavam sob a luz filtrada da água, inspiravam colares tecidos com fibras úmidas, cujas contas frias roçavam o pescoço durante danças rituais, produzindo um tilintar suave que se misturava ao som de ondas batendo em costas rochosas. Essas conchas, coletadas em mergulhos rasos onde o ar borbulhava, eram usadas em cerimônias onde o mar era honrado, com participantes sentindo a umidade salgada na pele, enquanto recitavam preces em tons calmos, ecoando como conchas vazias ao vento. Pedras duráveis de quartzo claro, com texturas cristalinas que vibravam levemente ao toque, eram entalhadas em ferramentas para a música, batidas para criar sons claros e ressonantes que preenchiam vales durante festas, guiando danças onde pés batiam no solo compacto em ritmos que imitavam o pulsar de corações coletivos. Formas de vida terrestres, como insetos com asas translúcidas que zumbiam em tons baixos ao redor de flores noturnas, ensinavam padrões de voo que os antigos copiavam em pipas de fibras leves, voando ao pôr do sol com um farfalhar que se perdia no ar fresco, simbolizando liberdade em rituais de passagem. A textura pegajosa de resinas de árvores antigas, colhidas de troncos rugosos, que exalavam um aroma doce e amadeirado, era misturada com cinzas para criar tintas que manchavam peles em desenhos tribais, secando em crostas finas que rachavam suavemente ao se mover, marcando identidades durante encontros comunais, onde risos ecoavam como riachos. Essas práticas curiosas se estendiam a rituais de plantio, onde sementes de grãos eram enterradas em solos mornos, com mãos que sentiam a umidade terrosa, acompanhadas de canções suaves que vibravam no ar como o zumbido de abelhas em colmeias, celebrando o ciclo de brotação em comunidades unidas pelo som e pelo toque. Formas de vida arborícolas, com cascas texturadas e nodosas que rangiam ao vento, forneciam madeira para tambores ocos, cujos sons profundos e pulsantes ressoavam em círculos de dança,
pés descalços sentindo a vibração no chão, enquanto o ar se enchia de cheiros de folhas esmagadas. Outro detalhe sensorial vem de práticas de tecelagem com fibras de plantas aquáticas, macias e úmidas, que se entrelaçavam em redes com um farfalhar úmido, usadas em rituais de pesca onde o splash da água ao lançar a rede se misturava a vozes que chamavam espíritos das profundezas, criando uma sinfonia aquática que acalmava mentes inquietas. Pedras duráveis de obsidiana, afiadas e negras com bordas que cortavam o ar com um silvo leve, eram moldadas em lâminas para rituais de iniciação, onde o som de raspagem na pele durante tatuagens ecoava em tendas fechadas, misturado ao aroma de fumaça de ervas calmantes. Essas sensações nos engajam na imaginação, pintando um quadro vívido de vidas antigas que pulsavam com texturas, sons e cheiros familiares, ligando-nos ao tempo profundo de forma serena e tocável. Ao imaginar o crepitar de fogueiras em noites rituais, com pedras quentes irradiando o calor que aquecia rostos cansados, sentimos como essas práticas ecoavam o ritmo da terra, nutrindo comunidades em harmonia com formas de vida que compartilhavam o mesmo solo. Essa exploração sensorial nos leva a mais detalhes sobre artefatos culturais e adaptações ambientais de eras perdidas, onde o dia a dia se revelava em inovações que sugerem renovações repetidas, mantendo o tom direto e convidativo para uma reflexão mais profunda. Essas adaptações ambientais de eras perdidas se revelam em artefatos que contam de vidas diárias moldadas pela terra e pelo clima, mostrando inovações que permitiam aos povos fluir com as mudanças, como se cada geração plantasse sementes para a próxima renovação. Imagine vilas antigas aninhadas em encostas suaves, onde comunidades teciam cestos de fibras resistentes, extraídas de plantas que cresciam em solos úmidos após chuvas prolongadas. Esses cestos, com texturas trançadas que rangiam levemente ao serem carregados, serviam para transportar raízes comestíveis colhidas em pântanos, adaptando-se a períodos onde rios inchavam e cobriam campos baixos. Os habitantes observavam como as plantas se curvavam com o vento, imitando isso em suas redes de pesca, feitas de cordas flexíveis que se estendiam em águas turvas, capturando peixes prateados que nadavam em cardumes durante cheias suaves. Essa inovação cotidiana sugeria uma renovação repetida. Quando as águas recuavam, os solos ficavam enriquecidos com sedimentos, permitindo que novas plantações brotassem em fileiras ordenadas, nutridas por canais cavados com pás de madeira endurecida. Pense em potes de argila moldados à mão, com paredes grossas que retinham calor durante noites frias, cozinhando sopas de ervas e grãos que sustentavam famílias em invernos longos, quando o ar carregava cheiros de fumaça de fogueiras baixas. Esses artefatos, encontrados em depósitos úmidos sob camadas de terra, mostram que os povos adaptavam suas cozinhas a climas mutáveis, usando argila de leitos secos para criar recipientes que resistiam a rachaduras por calor excessivo, como se preparassem para ciclos onde o sol escaldante alternava com sombras frescas. Em outra visão de vidas diárias, comunidades em planícies vastas erguiam abrigos de peles esticadas sobre ossos curvos, materiais que isolavam o frio de ventos que sopravam de montanhas distantes, criando espaços onde o som de respirações ritmadas ecoava durante tempestades. Essas peles, curtidas com taninos de cascas de árvores resistentes, eram pintadas com óleos vegetais que formavam desenhos de animais migratórios, guiando caçadores em trilhas que mudavam com as estações. A adaptação ambiental residia na escolha de locais elevados,
onde solos drenavam rápido após chuvas, evitando inundações que poderiam apagar vilas inteiras, mas deixando lições em artefatos, como anzóis de osso polido que fisgavam presas em rios alterados por cheias. Essa prática cotidiana pintava um quadro de renovação. Quando um abrigo se desfazia com o tempo, seus materiais se dissolviam no solo, fertilizando pastagens para rebanhos que pastavam em paz, permitindo que novas gerações erguessem estruturas semelhantes, mas refinadas com fibras mais fortes, colhidas em florestas regeneradas. Os pesquisadores notam em escavações que ferramentas de pedra com cabos envoltos em couro flexível permitiam cavar poços rasos em desertos secos, acessando águas subterrâneas que brotavam como sussurros, sustentando oásis onde frutas doces cresciam em arbustos espinhosos. Imagine o toque seco dessas pedras, aquecidas pelo sol, usadas para esmagar sementes em farinhas que enchiam bolsos de tecidos à mão. Inovações que ligavam o dia a dia a ciclos onde secas davam lugar à umidade, renovando fontes de vida sem esforço visível. Artefatos culturais como colares de sementes endurecidas, com contas que tilintavam suavemente ao caminhar, simbolizavam passagens em rituais, onde comunidades se reuniam em círculos sob árvores antigas, celebrando o retorno de pássaros que migravam com ventos quentes. Essas sementes, selecionadas de plantas que sobreviviam a frios profundos, eram perfuradas com agulhas de espinha de peixe, criando adornos que tocavam a pele com frescor, lembrando adaptações a climas que alternavam entre calor úmido e ar seco. Em vidas diárias, mulheres teciam mantos de fibras de junco, macios e permeáveis, que secavam rápido após chuvas, vestindo famílias durante jornadas por vales onde rios serpenteavam, carregando inovações que sugeriam renovações repetidas. Mantos velhos se desfaziam em fibras que compostavam solos, nutrindo as mesmas plantas de onde vinham as matérias-primas. Pense em lamparinas de gordura animal em conchas ocais, com pavios de musgo que queimavam com chama estável, iluminando noites em cabanas, onde histórias eram contadas ao som de chamas crepitantes, adaptando-se à escuridão prolongada em eras de nuvens densas. Esses artefatos, preservados em cavernas frescas, mostram que povos inovavam com materiais locais, como gordura de aves marinhas para a luz duradoura, ligando o cotidiano a ciclos onde noites longas precediam dawns revigorantes, renovando energias comunitárias. Adaptações ambientais se estendiam a inovações agrícolas, como armadilhas de galhos entrelaçados para capturar pequenos animais em matas após secas, com texturas que rangiam ao fechar, fornecendo carne para sopas em tempos de escassez. Comunidades plantavam em terraços naturais formados por erosão, usando pedras lisas para delimitar campos onde raízes tuberosas cresciam em solos arenosos, resistindo a ventos que carregavam poeira. Essa prática diária sugeria renovação. Colheitas fracas davam lugar a solos descansados, que brotavam com vigor na próxima estação úmida, com artefatos como foices de sílex, afiado cortando hastes com um sibilo limpo, ecoando em campos onde o ar cheirava a terra revirada. Em vilas costeiras, redes de conchas perfuradas serviam como pesos para linhas de pesca em marés altas, inovando para acessar peixes que nadavam em águas mais profundas durante mudanças sazonais, pintando vidas onde o sal na pele misturava-se ao suor de esforços coletivos. Os pesquisadores veem nisso um padrão de renovações repetidas, onde artefatos como amuletos de coral polido, frios e lisos ao toque, eram passados em gerações para invocar proteção em tempestades, adaptando crenças a ambientes que se alteravam devagar. Essas adaptações ambientais
nos levam a tecer mais metáforas e fatos que unem os cenários, como rios que esculpem histórias em rochas ao longo de seu fluxo calmo, ligando evidências tangíveis a hipóteses que fluem juntas na narrativa contínua da Terra. Imagine um rio sereno cortando uma encosta rochosa, sua água constante lavando e moldando sulcos profundos que revelam camadas internas, cada marca contando de correntes passadas que se entrelaçaram com o presente sem romper o todo. Da mesma forma, as evidências arqueológicas de estruturas submersas se conectam aos cenários científicos de mudanças climáticas graduais, onde o derretimento de geleiras encheu oceanos, preservando ruínas em fundos marinhos, como páginas submersas em um livro aberto pela maré. Fatos curiosos, como blocos de pedra transportados por rotas antigas, reforçam hipóteses de redes de conhecimento que se espalhavam como sedimentos depositados pelo rio, nutrindo assentamentos em terras recém-formadas após inundações suaves. Esses elementos se entrelaçam calmamente, mostrando que o que encontramos em camadas fósseis, ossos misturados em depósitos abruptos, ecoa em cenários hipotéticos de vulcões que fertilizaram solos, criando solos negros onde novas formas de vida brotaram, como raízes que se firmam em fendas esculpidas pela água. Não há contradições aqui. É uma tapeçaria onde o rio da evidência arqueológica flui para o oceano das hipóteses filosóficas, onde reinícios planetários se veem como parte de um pulso cósmico, com continentes derivando como folhas em uma corrente maior. Pense em fatos de práticas antigas, como o uso de argila vermelha para curas, que se liga a adaptações ambientais em terraços irrigados, sugerindo que povos sentiam os shifts climáticos e respondiam com inovações que o tempo enterrou, agora emergindo como entalhes em rocha exposta pela erosão. Essa interconexão nos acalma, porque revela a narrativa da Terra como um rio único, onde cenários científicos de ciclos vulcânicos se fundem com arqueológicos de ferramentas polidas, cada fato uma gota que contribui para o fluxo maior, lavando o antigo para nutrir o novo sem pressa. Outra metáfora surge das dunas moldadas pelo vento, que se movem devagar sobre desertos, cobrindo e revelando monumentos erodidos, ligando hipóteses de secas prolongadas a evidências de colares de conchas que simbolizavam migrações, como se o ar carregasse histórias de um lugar para outro. Fatos de formas de vida antigas, com peles que se adaptavam a frios, se conectam a cenários filosóficos de ritmo cósmico, onde o planeta respira em harmonia com estrelas distantes, e as evidências fósseis de shifts repentinos servem como pausas nesse fôlego, convidando a vida a se reajustar. Imagine rios subterrâneos que emergem em fontes claras, nutrindo vales onde assentamentos surgiram, unindo o hipotético de inundações a fatos arqueológicos de canais entalhados, mostrando como a água sempre foi a ponte entre o enterrado e o visível. Essa união de cenários reforça que a narrativa da Terra é contínua, com hipóteses de cataclismos naturais fluindo para explicações científicas de equilíbrios climáticos e evidências de rituais comunais ecoando em metáforas de solos como páginas viradas, onde cada camada se apoia na anterior para sustentar o todo. Pesquisadores veem isso em depósitos, onde cinzas vulcânicas se misturam a ferramentas de osso, sugerindo que renovações profundas permitiram ascensões culturais, como vilas que floresceram em solos férteis pós-erupção, ligando o paleontológico ao humano em um fluxo sereno. Não é uma linha reta, mas um rio que se curva e aprofunda, esculpindo rochas com paciência, onde fatos de conchas iridescentes em ruínas submersas
se entrelaçam com hipóteses de oceanos alterados, pintando um quadro de interdependência que nos convida a fluir com a história sem resistência. Outros fatos, como o som de tambores de madeira em rituais, ecoam em cenários de adaptações sonoras a ventos vulcânicos, unindo o sensorial ao geológico, como se a Terra sussurrasse através de suas camadas. Essa teia de metáforas e fatos nos envolve em tranquilidade, destacando como evidências e hipóteses se conectam em uma narrativa viva, onde rios de tempo profundo continuam a moldar o que entendemos do planeta, preparando-nos para uma reflexão serena sobre os enigmas que persistem. Ao nos aproximarmos do fim dessa jornada, reflitamos com serenidade sobre os enigmas-chave que emergiram, convidando uma contemplação aberta sobre como fragmentos do passado moldam nossa visão do mundo, sem buscar respostas definitivas ou fechamentos apressados. O enigma central de se o próximo reinício da Terra já se iniciou, nos leva de volta àquela pergunta inicial. E se sinais sutis, como rios que erodem margens ou geleiras, que derretem gota a gota, fossem ecos de ciclos maiores que o planeta sempre seguiu? Esses fragmentos, pedras com marcas estranhas em vales remotos, ossos fossilizados em camadas abruptas, nos mostram que o tempo profundo guarda histórias incompletas, onde civilizações perdidas deixaram ruínas submersas que sussurram de conhecimentos adaptados a mudanças graduais, moldando nossa compreensão como solos que se enriquecem devagar. Não há resolução aqui, apenas a paz de aceitar que esses pedaços, como conchas polidas em praias tranquilas, nos convidam a questionar as narrativas habituais sem urgência, vendo o passado não como um livro fechado, mas como páginas espalhadas que convidam a imaginação. Outro enigma reside nas evidências paleontológicas de shifts em formas de vida, onde esqueletos misturados sugerem transições que desafiam visões de evolução sempre suave, convidando-nos a contemplar como extinções antigas podem ter sido portas para renovações, fragmentos que nos lembram de nossa própria fragilidade em um pulso planetário maior. Esses elementos se entrelaçam com cenários hipotéticos de inundações ou vulcões, onde hipóteses razoáveis pintam quadros de resets naturais, mas os fatos, como sedimentos finos em vales, nos ancoram na honestidade de não saber tudo, moldando nossa ideia do tempo como um rio que carrega ecos sem revelar o destino final. Reflita sobre como estruturas erodidas, com entalhes que apontam para céus esquecidos, fragmentam nossa crença em progressos lineares, convidando uma visão serena, onde adaptações antigas, como terraços em encostas, nos mostram povos que fluíam com a terra, deixando lições em texturas que tocamos hoje. Esses enigmas nos abrem para o filosófico, onde reinícios da terra ecoam ritmos cósmicos e fragmentos de rituais comunais, vozes em círculos ao redor de fogueiras, nos conectam a um todo maior, moldando nossa compreensão sem impor certezas. A serenidade vem de abraçar esses pedaços incompletos, como camadas de solo que revelam raízes antigas, convidando-nos a ponderar como o passado, em seus sussurros, enriquece o presente, sem resolver o mistério do que virá. Imagine caminhar por um sítio antigo, sentindo a umidade da terra sob os pés, e deixar que esses fragmentos, de ferramentas polidas a fósseis delicados, inspirem uma contemplação que flui livre, sem pressa por respostas, apenas com a paz de ver o planeta como uma história em andamento. Esses enigmas-chave, tecidos através de evidências e hipóteses, nos deixam com uma abertura gentil, onde o tempo profundo continua a moldar nossa visão, convidando-nos a observar o agora
com olhos que honram os fragmentos do antes, preparando o coração para o que o fluxo da existência reserva em silêncio. E se ao final dessa exploração serena, nos perguntarmos sobre nosso lugar nesses reinícios potenciais da Terra, como folhas que caem de uma árvore antiga para nutrir raízes novas, sentindo o ciclo sem resistir? Imagine deitar sob um céu estrelado, com o ar fresco tocando a pele, e ponderar se estamos no meio de uma renovação sutil, onde o que vemos, rios que fluem e ventos que mudam, são ecos de um pulso maior que nos inclui. Não há respostas aqui, apenas a maravilha pacífica de imaginar que nossas vidas diárias, com rotinas simples e momentos de pausa, se entrelaçam a esse fluxo vasto, como fios em um tear invisível que tece o tempo profundo. Esses fragmentos visíveis, uma pedra marcada em um vale quieto, o som suave de ondas em uma costa, nos deixam com um enigma gentil. E se o próximo reinício já sussurrasse em nossas escolhas, convidando-nos a alinhar com a Terra em harmonia? Essa ideia nos relaxa, transformando o desconhecido em algo reconfortante, como o calor de uma fogueira que ilumina a noite sem queimar. Pense em caminhar por um caminho de terra úmida, sentindo o solo ceder sob os pés, e se perguntar se cada passo ecoa adaptações antigas de povos que ergueram estruturas para navegar mudanças, deixando-nos herdeiros de uma resiliência que perdura. O enigma reside nessa conexão. Somos parte de um ciclo que respira através de eras distantes, onde o fim de uma fase nutre o início da próxima, e nós, com nossas observações calmas, ajudamos a tecer a história. Não é sobre prever o que virá, mas sobre abraçar o agora com serenidade, vendo o planeta como um companheiro em renovação constante. Imagine o nascer do sol tingindo o horizonte de tons suaves e sinta como esse momento diário espelha reinícios maiores, convidando-nos a viver com a paciência de rios que esculpem montanhas devagar. Esses fragmentos de uma história maior nos envolvem em paz, como um abraço gentil que nos lembra de que o mistério não assusta, mas enriquece, deixando o coração leve e a mente aberta. E se nosso lugar for simplesmente observar e fluir, como sementes carregadas pelo vento para solos férteis, parte de um enigma que se desdobra sem fim?